E hoje quero falar um pouquinho com vocês a respeito, acho que o título já está aqui, né? Deus tudo vê, amém? Quem crê que Deus tudo vê e que vê todas as coisas? Esse é o nosso Deus, né? Eu não sei como foi a sua semana, não sei o que você enfrentou para estar aqui hoje, não sei qual foram os gigantes que você enfrentou, mas creio que o que o Senhor tem hoje para liberar sobre nós vai ser especial. E antes de começar, eu quero chamar as crianças então aqui à frente para a gente estar orando, abençoando o ministério. Eles também vão receber um pezinho bonitinho, assim, isso. Feche os olhinhos, vocês dois vão fechar os olhos e estender a mão assim, ó, para receber a oração. E você, igreja, estende sua mão para cá, vamos abençoar eles. Paizinho, nós abençoamos os teus filhos, Jesus. Tua palavra diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Então, Senhor, nós te pedimos nesse momento que o Senhor use a vida da Tiffany para estar ministrando tua palavra na vida deles, que eles aprendam mais o teu amor e que, acima de tudo, eles amem o Senhor todos os dias, para que o dia que estiverem adultos, eles não se desviem, Senhor, nem para a esquerda e nem para a direita, mas permaneçam firmes em ti, Pai. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pode ir lá. Graças. São 2 que já valem por 10, né? Glória a Deus. Queridos, e voltando à nossa palavra de hoje, como eu falei para vocês, eu não sei como foi a semana de vocês, eu sei como foi a minha semana, sei como as coisas que aconteceram dentro da minha casa, ao meu redor, mas a palavra fala que o nosso Deus, ele vê todas as coisas. Então, ele viu tudo que você passou essa semana. Ele viu cada detalhe, até o momento que você estava dormindo, ele estava te olhando, cuidando de você e contemplando a sua vida. E por que eu falo isso, né? Porque esse é o nosso Pai. Eu não vi como foi a semana da Marlene, mas nosso Pai viu. E muitas vezes nós achamos que podemos viver a nossa vida de qualquer jeito porque ninguém está vendo, está tudo certo. Né? Quantas coisas nós acabamos fazendo e agindo, achando assim, não tem problema se eu seguir esse caminho aqui agora, porque o pastor não está vendo, meu esposo não está vendo, mas o nosso Deus tudo vê. E não adianta a gente querer ter uma conduta diferente, longe das pessoas, a gente agir de uma forma, mas sendo que nosso Deus está vendo todas as coisas, amém? E até eu sempre penso nesse sentido assim, que nós avaliamos muito para nossa, nos preocupamos muito com a nossa reputação, não é mesmo? Nós queremos ser bem vistos, bem falados, pelo menos eu não quero ser mal falada, né? Eu acho que ninguém gosta de ser mal falado. Só que diante dos dias que nós temos vivido, o Senhor estava ministrando no meu espírito assim, ó, a reputação, ela não é tudo, se você não tiver um caráter em Cristo. Não adianta você ser bem visto pelos homens e não ser bem visto por Deus. Eu não sei se vocês já passaram por situações onde foi colocado em dúvida a sua reputação, o seu caráter, como você realmente é. Eu já passei por situações e teve uma em específico na minha vida que foi ministerial e eu liderava crianças. E certa vez houve um comentário a meu respeito que quando chegou ao meu ouvido, eu fiquei assim, meu Deus, isso não é verdade. E aí eu falei assim, como que as mães das crianças vão me ver se elas souberem disso? Vão dizer assim, não, ela não pode estar lá, ela não é nem apta para estar liderando nossas filhas, as crianças, as meninas, né? E eu lembro que aquilo me deixou muito triste, e eu fui para quem? Eu fui para Deus. Falei, Deus, eu não aceito, porque eu sei que isso não é verdade ao meu respeito. E a tua palavra fala que o Senhor vê todas as coisas, então que o Senhor possa trazer a luz, trazer aquilo que está em oculto, o Senhor possa revelar para que as coisas se esclareçam. E orando, e na época daí eu procurei a minha liderança, a minha pastora, e falei, pastora, essa situação, ela não procede. E ela falou algo para mim que marcou a minha vida, e ela disse assim, Fran, descansa teu coração. A árvore nós conhecemos pelos frutos. E ela falou assim, ó, em relação a essa situação que aconteceu, quais são os frutos que a pessoa que falou isso está dando? Ah, sim, nenhum. E quais são os frutos que você tem dado? Quais são os frutos que você tem gerado? Principalmente na vida de cada criança que você tem discipulado aqui na igreja.
Esses frutos, eles são eternos e ninguém vai poder tirar de você. Então, descansa o teu coração. Vamos falar, mal ou bem, alguém vai falar da gente. Mas a minha preocupação na hora realmente foi a minha reputação. Só que ali, a minha pastora, ela pôde me mostrar ali naquele momento que muito mais do que eu ser aprovado pelos homens, eu precisava ser aprovada por Deus. E aí eu lembro que naqueles dias mesmo, todos conhecem o ministro Fernandinho, né, o cantor Fernandinho. E ele foi ministrar na igreja na época a qual eu fazia parte. E no final, ele, muito humilde, muito gente boa, ele estava conversando com a galera, com os jovens, depois ele tirou um momento para fazer uma parte de aconselhamento, e ele estava conversando com a minha irmã mais nova. E eu ouvindo a conversa ali, e ele falou para ela assim, não se preocupa em ser aprovada pelos homens, mas se preocupa em ser aprovada por Deus. E eu guardei aquilo para mim, eu disse, verdade, a minha preocupação ela não pode ser em ser aprovada pelas pessoas que estão ao meu redor, mas entender que o meu Pai precisa me aprovar em tudo que eu fizer. Tem uma frase que Thomas Paine ele fala assim, reputação é o que os homens pensam de nós, e caráter é o que Deus sabe de nós. E aí a pergunta vem, né? Quem nós somos quando ninguém está nos vendo? Quem é você quando ninguém te vê? Só o Pai te vê. Essa pergunta ela veio tão forte no meu coração, assim, Fran, quem é você quando ninguém está te vendo? Eu quero saber de fato como é o seu posicionamento, como é você. E aí, meditando na palavra, o Senhor me deu uma palavra, uma passagem bíblica. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo. Aleluia. No capítulo 2. Êxodo 2. Do versículo 11 ao 15. Glória a Deus. Êxodo 2, do versículo 11 ao 15. Todos encontraram? Amém? Bem lá no iniciozinho, dona Ede. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou e de um lado para o outro, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espanca o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Observando aqui nessa passagem, quando ela fala a frase, olhou de um lado para o outro e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio. Eu fico pensando naquele momento, será que Moisés teria tido coragem de fazer o que ele fez se alguém estivesse olhando? Você acha que ele teria matado o egípcio? Eu creio que certamente ele não teria feito isso, porque tinha olhares sobre ele. E naquele momento, o fato de não ter ninguém por vista, vendo, como a própria palavra fala, que ele olhou de um lado para o outro, ficou procurando para ver se tinha alguém, aquilo deu uma certa coragem para ele de fazer aquilo que ele fez. E quantas vezes, o Senhor falou comigo assim, quantas vezes nós estamos nessa posição que nem Moisés? Estamos numa posição onde ninguém está vendo e a gente tem atitudes que entristecem o coração de Deus, que ferem a própria palavra, porque ninguém está vendo. E achando que isso vai ficar tudo bem, ninguém vai saber, é um segredo que eu vou levar para a vida toda, ou até a morte, e ninguém vai saber. Existem atitudes que nós temos, que se eu tenho essa atitude... Se eu tenho essas atitudes na frente de pessoas, se eu não faço o mal na frente de pessoas só por causa da minha reputação, mas eu faço isso por trás, porque ninguém está vendo,
aí já começa, a gente tem que começar a sondar nosso coração para ver se realmente a gente está vivendo aquilo que a palavra fala. Eu sempre penso assim, ó, se aquilo que eu assisto na minha casa e eu teria vergonha de assistir com outra pessoa, provavelmente é porque aquilo ali eu não deveria estar assistindo. Ou aquilo que eu faço quando o meu chefe não está vendo, onde meu chefe sai e ele confia tal função, mas eu penso assim, não, ele não está vendo, então se eu fizer isso aqui, tá tudo certo. Vou fazer e vida que segue. Se eu não posso fazer na frente de vocês, provavelmente isso vai contra aquilo que Deus tem para nós. E se nós ferimos o coração de Deus, passamos a viver longe daquilo que Ele tem, a nossa vida, a própria palavra fala que o que nos afasta do Senhor é o pecado. E nós acabamos vivendo uma vida de pecado e longe de Deus. E claro, essa passagem ali, onde relata essa atitude de Moisés, também nos mostra que nada fica em oculto. Porque logo à frente a gente vê que foi descoberto que ele havia matado o egípcio. E aí nós podemos entender que nada fica em oculto diante de Deus. Então eu posso até esconder do meu esposo, eu posso até esconder da minha mãe, do meu pai, eu posso até esconder dos meus amigos, dos meus irmãos, mas eu não posso esconder de Deus. Deus nos contempla a cada instante aonde nós estivermos, seja na nossa casa, sozinhos, seja no nosso trabalho, seja na rua. Ele sonda o nosso coração e sonda nossos pensamentos. E o Senhor deseja que nós venhamos ter um caráter realmente irrepreensível. Caráter tem a ver com os valores que cultivamos no nosso íntimo e que são inegociáveis. Ou seja, o meu caráter, ele vai me obrigar a agir da forma correta, mesmo quando eu estou sozinha. Eu não sei se você já passou por alguma situação, até mesmo no trabalho, onde você é obrigado a mentir. Onde se você não fizer tal coisa, você vai perder o emprego. Queridos, eu prefiro passar por uma situação como eu já fiz, ter que abrir mão de uma oportunidade de trabalho que eu tinha por causa da mentira. E aquilo não estava mais me fazendo bem, porque eu não podia ver aquela situação e fingir que estava tudo certo, porque dentro de mim, o Espírito Santo dizia, está errado. Você sabe que está errado e você tem que falar a verdade. Você não pode ocultar a verdade. E Deus deseja que a gente se posicione nos dias de hoje. Que a gente consiga realmente falar para Deus, Senhor, eu pequei, eu errei. Tenho feito coisas no oculto que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E os olhos do Senhor nos contemplam e fala que um dia nós seremos julgados por tudo que nós fazemos. Desde aquilo que nós fazemos e até mesmo as coisas que nós deixamos de fazer. Nós seremos um dia julgados por Deus. Acredito que todos conhecem a história de José e acredito que você lembra o que José passou. Em Gênesis, você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui rapidinho. Em Gênesis 39 fala, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer a sua tarefa e nenhum dos seus empregados ali se encontrava. E ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Aqui nós podemos ver a integridade de José. José teve uma oportunidade. A tentação veio, o desafio ali para ele gigantesco veio, e a palavra fala que era diariamente ela tentava ele. Mas ele entendeu que ele tinha um propósito maior e que ele não ia desonrar nem o seu Senhor, que confiou tudo aquilo ali para ele, mas principalmente a Deus. José queria agradar a Deus. E ele não falou apenas sobre pecar contra o seu Senhor terreno, mas não pecar contra o seu Senhor celestial, onde ele fala, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?
se nós fizéssemos essa pergunta: como poderia eu fazer algo e pecar contra Deus? Eu tenho certeza que nós viveríamos de uma forma muito diferente na presença de Deus, queridos. Às vezes eu falo assim: Senhor, por que eu tenho que falar esse tipo de palavra? Por que o Senhor não me dá uma palavra mais leve? Hoje, o Felipe está aí para dizer, foi um domingo muito desafiador para mim. Porque sempre quando Deus me dá a missão de subir nesse altar para trazer algo da parte dele, eu tento trazer uma palavra um pouco mais motivacional, vamos lá. Mas eu não consigo. Durante a semana inteira o Senhor me falava: olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Eu estou voltando. E eu, Senhor, mas eu preciso falar algo um pouco mais leve para a igreja. Parece que eu estou sempre levando uma palavra assim, ó, se arrependa. Vamos, gente, Jesus está voltando. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. A última palavra que eu ministrei foi sobre isso. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz? Não é fácil, queridos. É desafiador mesmo. Hoje eu falava com a Tiffany, falava: nosso Jesus, ele não teve oportunidade de dizer assim, ele poderia ter feito, escolher as vontades dele, mas ele em todo tempo, não tem uma passagem que não fale onde Jesus diga: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Não é a minha vontade, mas é a vontade do meu Pai. E o Senhor deseja que nós, como igreja, venhamos alinhar o nosso coração, queridos. Os dias, eles estão cada vez passando mais rápido, mais rápido, mais rápido. E isso tem um propósito. E o Senhor está prestes a buscar a sua igreja, e como nós nos encontramos, como nós vamos estar diante dele. A gente se preocupa tanto em mostrar para os outros algo, às vezes, que não é real. E não adianta esconder do nosso Pai, ele vê tudo e ele vai julgar todas as coisas. Ele vai pôr tudo na ponta do lápis, literalmente. E ele vai cobrar de cada um de nós o nosso posicionamento e como a gente viveu os nossos dias nessa terra. A palavra fala em Hebreus 4, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de... Obrigada, dona Júlia. E patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, queridos, todas as coisas, todas as criaturas estão na presença dele, tudo será manifesto diante dele. Mesmo que nós venhamos tentar esconder e levar a vida de qualquer jeito, nós vamos ser cobrados por isso. Jó 34 fala: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Todos os seus passos. Tudo que a gente faz. Provérbios 5:21 fala: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Deus está vendo tudo. A palavra continua falando: ele está vendo, ele está de olho. Provérbios 15:3 fala: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não pense que, não, eu estou na igreja, eu estou lá, eu vou no culto, eu oro, eu sou fiel dizimista, eu sou fiel ofertante, eu sirvo na casa do Senhor, mas se você não tiver o seu coração alinhado com a verdade do Senhor, com essa palavra, queridos, nada adianta. Não vai adiantar nada, porque nós vamos chegar diante dele e ele vai dizer assim: eu mandei fazer? Você fez o que eu mandei fazer? O que nós vamos apresentar para ele? Nós podemos até achar que a gente vai esconder alguma coisa do Pai, algum segredo dele, mas os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. Assim como Moisés tentou esconder aquele corpo, ele achou que ninguém ia saber, ninguém vai ver, mas foi descoberto. Mateus 10:2 fala: portanto, não temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, todas as coisas vão ser reveladas, queridos.
Todos nós seremos julgados juntos no mesmo dia. E o meu desejo, como pastora dessa igreja, é poder chegar diante de Deus e Deus dizer assim, tu falou aquilo que tinha que falar. A gente tem que falar, sim, do amor de Deus, que Ele tem graça sobre nós. A graça dele é ela que nos alcançou, o seu favor, o seu amor, sim. Mas se nós não falarmos sobre arrependimento, sobre tomar nossa cruz, sobre nos lançarmos aos pés do Senhor e abrir mão da nossa carnalidade para viver aquilo que Deus realmente deseja, nós vamos ser cobrados, queridos. Assim como cada um de nós. Que não pense que vai ser só a cobrança para mim e para o pastor. Não, queridos. Sabe as pessoas que Deus coloca ao seu redor? Não é por acaso. Essa semana a gente estava no mercado e nós falando de comprar algumas coisas para a igreja. Preciso comprar isso, porque eu não sei vocês. Eu começo a ver as coisas, já vejo, lá na igreja está faltando tal coisa. A gente precisava comprar isso. Aí a gente olha o preço, agora não vai dar, mas uma hora vai dar. E nós falando das coisas da igreja e um senhor que estava arrumando a prateleira do mercado, vocês são de qual igreja? E ali a gente começou a conversar. E aí depois que a gente terminou a conversa, eu falei assim, a gente tem que estar atento a tudo. Porque literalmente Deus coloca as pessoas no nosso caminho. E se nós negarmos esse amor, nós não somos, não é justo nós negarmos aquele amor que nos alcançou. E se mudou a minha vida, mudou a minha história, por que eu não vou levar para outra pessoa, para que essa pessoa viva uma mudança e conheça esse amor, o amor que nos cura, que nos salva, que transforma a nossa vida. É esse o desejo do coração de Deus. E hoje, diante de tudo que o Senhor fala aos nossos corações, eu creio muito sobre isso, que foi algo que Deus ministrou muito no meu coração. Coloque a sua casa em ordem. E eu não estou falando da casa família, estou falando você, a sua casa. Hoje é a noite onde o Senhor está dizendo assim, coloque a sua vida em ordem. Sabe aquilo que você está fazendo e que você não tem coragem de confessar? Hoje é noite de confessar. Hoje é noite de se arrepender. Sabe as mentiras que você tem contado? Hoje é noite de pedir perdão para o Senhor e dizer, Senhor, me perdoa, eu poderia ter falado a verdade, mas eu fiquei com medo porque tal situação pode acontecer. Confia, a verdade sempre é a melhor saída. Eu falo isso todos os dias para o Arthur, porque ter um filho, quem já passou por essa fase vai entender, mas ter um filho de 7 anos, onde está se descobrindo tantas coisas, e eu sinto que às vezes ele fica com vergonha e com medo de falar, porque ele tem medo da nossa reação. E aconteceu uma situação com uma coleguinha dele, ele disse assim, mamãe, eu não sei se eu conto para você, porque eu acho que você não vai deixar eu falar mais com ela. Só que eu falo para ele, filho, a verdade é o melhor caminho. Confia no papai e na mamãe, nós somos os seus melhores amigos. E é isso que Deus diz para nós hoje. Eu sou o seu pai, eu sou o seu melhor amigo, eu não te julgo, eu te amo. Eu te trago para perto porque eu quero fazer e só eu posso fazer. Então, queridos, que você possa, assim como o Senhor falou no meu coração, não perder mais tempo, mas aproveitar o tempo que é nos dado. São as últimas horas, querido, eu creio muito nisso. Breve o nosso Senhor virá e como nós vamos estar. Então, que você possa, assim como eu, refletir, quem sou eu quando ninguém me vê? Quem sou eu? E quem o Senhor deseja que realmente nós sejamos? Ele deseja que nós sejamos parecidos com Ele, semelhante com Ele. Com um caráter de Cristo, um caráter transformado, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra. Amém?